Olá, queridos educadores, formandos, estudantes aí da área da pedagogia, você que está prestando um concurso, fazendo a faculdade, fazendo a pós-graduação, sejam bem-vindos aqui ao Professor Supermalva. Vamos para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá um joinha positivo, ativa o sininho para não perder nada, porque serão várias aulas aí para nos ajudar durante nossos estudos, tá bom? Você não vai pagar nada para fazer isso, vai ajudar bastante o canal simples, ó, feito aqui na sala de casa mesmo, mas o importante é essa troca de informações que a gente vai fazendo, um ajudando o outro, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele joinha positivo e vem com o tio. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com o tema Conselho Escolar e a relação entre a escola e o desenvolvimento com igualdade social. O que trata esse tema, pessoal? Igualdade social, princípio da igualdade social, gente, ele se baseia em você criar um projeto de desenvolvimento que tenha o homem como cerne, ou seja, o homem como parte mais importante do projeto, né? Então você vai criar um projeto em que o ser humano ele seja ali a base do que você quer trabalhar. Tá? E como que a gente vai trabalhar dessa forma, gente? Garantindo aí uma escola que ela tenha como... ela acredite que o trabalho dela tem tudo a ver, que está diretamente relacionado com o exercício, a prática do exercício da cidadania. A escola ela não pode chegar lá, inserir lá numa comunidade, por exemplo, e falar assim, não, a minha função é estudar, é ensinar a matemática, mais, menos, quem matou quem, por quê que o mundo é redondo, eu não quero nem saber o que acontece fora da escola, a gente está errado. A escola ela está diretamente ligada ao contexto social, ela está diretamente ligada à comunidade local, aonde ela está inserida. Então, um dos princípios da igualdade, gente, é você ter uma escola que realmente acredite, que realmente trabalhe as suas práticas baseadas na comunidade local, para o exercício dessa cidadania. Não adianta você falar assim, não, que cada pai e mãe que se preocupe com a educação do filho, a minha função aqui é ensinar a tabuada. Não, gente, a escola está diretamente ligada à função social da criança, também do adolescente que ali está estudando, tá? Pessoal, garantir igualdade de acesso, tendo como pressuposto um dos princípios do direito da educação. O que é igualdade de acesso, pessoal? Você não pode chegar, por exemplo, numa escola e falar assim, olha, eu tenho aqui 100 vagas, mas eu tenho 200 alunos, então vou fazer um critério, vou escolher aqui quem que vai entrar, quem que vai ficar de fora. Não pode ser feito isso, pessoal. A gente sabe que na prática acontece muito ainda ter aquela fila de espera, infelizmente graças a má gestão, eu ia falar má gestões, né? Más gestões. A má gestão de governadores, de prefeitos, ainda falta bastante escola, não temos estrutura para comportar todas as crianças, mas na teoria, pessoal, como deveria acontecer, nós temos que lutar para acabar com isso, nós temos que garantir que todas as crianças, todos os jovens tenham acesso à escola, tá? Por quê? Olha, aí você fala assim, mas isso não está sendo praticado. Olha, como eu falei, é uma questão de má gestão, de má investimento na educação para garantir essas vagas. Mas quando a gente fala sobre garantia de acesso, é porque se você trabalhar lá, gente, eu tô louco para fazer logo a nossa videoaula sobre tendências pedagógicas, que vai falar bastante desse assunto. Quando a gente estava lá durante todo o século XX, a gente trabalhou a educação tradicional, e quando os jesuítas trouxeram para o Brasil a educação, gente, ela era exclusivamente para os filhos dos nobres, dos ricos da época, onde eles iam receber ali instrução para se tornarem advogados, empresários, administradores. Então eles recebiam toda aquela educação. O filho do pobre, o negro, ele nem ao menos podia entrar na escola. Não é que ele não ia ter chance porque ele não entendia as coisas. Não, ele nem podia ter acesso à escola. Logo, quando eles puderam ter acesso, a escola era dividida, então os filhos dos ricos aprendiam a administrar, aprendiam a advogar, aprendiam a ser médicos, e o filho do pobre ele ia aprender a quê, gente? Ele ia aprender a executar os serviços de mão de obra. Então a escola servia para ensinar para ele o serviço de mão de obra, para que ele continuasse aquela linhagem dos seus pais, então que o pobre continuasse pobre e o rico cada vez mais rico. Gente, o desenho B-Movie, eu não lembro se ele é da DreamWorks, não é da Disney. O desenho B-Movie, a história de uma abelha, ele narra muito bem essa história, que a abelhinha lá, né, era uma abelhinha, um menininho, né, da abelhinha, ele olhou, ele nasceu, cresceu, e cada abelhinha que nascia, ela já nascia sabendo que quando ela crescesse, o que ela ia fazer, o serviço que ela ia desempenhar. E de repente aquela abelhinha viu lá umas abelhas que eles faziam uma outra função que era mais legal, não me lembro agora ao certo.
E ali ele se encantou com aquilo, ele falou, é aquilo que eu quero fazer. E o pai falou, não, filho, você tem que fazer isso aqui, ó. Antes de você nascer já estava escrito já o que você ia fazer. Então já era pré-determinado, e aquela abelhinha lutou com todas as forças para mudar o destino dela. Ele falou, eu não aceito fazer isso, eu quero fazer aquilo. O Sociedade dos Poetas Mortos, mais uma vez aí, eu ressaltando esse filme maravilhoso que trata exatamente disso também. Daquela formação, mais uma vez vou retratar também o Sorriso de Mona Lisa, que na verdade é uma versão feminina do Sociedade dos Poetas Mortos, que narra também essa questão, que fala muito sobre aquela formação, né? A pessoa já entra na escola ali, perdão, com aquela formação, entrou um negócio no olho aqui, com aquela formação, ele já entra na escola com aquela pré-determinação ali para executar uma determinada função na vida dele. Não importa o que ele sonha, não importa aquilo que ele almeja, não importa aquilo que ele realmente esteja destinado a fazer. Não, ele tem que fazer aquilo que determinaram para ele. Gente, então por isso, quando a gente fala sobre igualdade social, a gente está falando justamente de que garantir que todos tenham acesso à escola. Por quê, pessoal? Porque lá nos meados, quando a educação surgiu, na educação tradicional, no início, só os filhos dos ricos tinham acesso à escola. E quando os filhos dos pobres tiveram acesso à escola, era diferenciado. E isso não pode acontecer. A educação é igual para todos. Todos têm o direito. O filho do rico, o filho do pobre tem o direito de estudar ali aquilo que ele quiser, se formar e garantir o seu lugar na sociedade de acordo com o seu desejo, com a sua vontade. Tá? Esse é um dos grandes princípios da cidadania na escola. Por isso que é tão importante a escola trabalhar a cidadania. Gente, a Maria Ângela Aguiar, que escreveu esse tema em especial, aí um tema para a Secretaria do Ministério da Educação em 2006, ela colocou aqui que existem 3 concepções de sustentabilidade viáveis aí para o mundo. Então vamos conhecer um pouquinho delas. A primeira concepção de desenvolvimento sustentável, ele é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, que elas atendam às suas necessidades também. Ou seja, você, eu vou comer um alface, então tudo bem, mas você tem que plantar outro pé no lugar, certo? Olha que lindo, né? Bonito, né? Bacana, eu gostei. Só que acontece que essa concepção de desenvolvimento sustentável, ele garante um crescimento econômico muito grande, porque ele é baseado no capitalismo. E o grande problema disso, gente, surge por quê? Porque o meio ambiente ele está diretamente subordinado ao capital. Isso gera o que? Aquela competitividade, aquela coisa. Gente, um exemplo que eu posso citar sobre isso é em relação à Revolução Industrial, que aconteceu ali em meados do século XX, que foi o que, gente? Foi uma explosão ali que teve de industrial, onde, olha, na época, eu lembro até que tem parentes que falam aí que chegaram a mudar de emprego 3 vezes no mês. Eu tenho um tio que fala que ele era metalúrgico, hoje está aposentado, que ele menciona assim que ele chegou a mudar de emprego 3 vezes no mesmo dia, gente, porque ele chegava lá, a empresa, o dono, ele ia atrás do torneiro lá, ele falava, não, quanto você está ganhando? Eu pago mais. Aí ele saía, abandonava o emprego, ia lá pro outro, nem recebia aquele dinheiro, já ia lá pro outro emprego, chegou no mesmo dia, antes de acabar o dia, já chegou um terceiro empregador lá procurando ele. Então, olha, foi uma época maravilhosa, tinha emprego sobrando. Pessoal, agora o lado ruim é o que? A competitividade, gente. Foi a geração ali que mais degradou o meio ambiente e que não repôs. Mesmo até falar assim, mas então o cara arrancava uma árvore e não plantava outra. Mesmo que ele plantasse, gente, você sabe que uma árvore não nasce em um dia, ela não nasce em um mês, ela não cresce em um ano, ela leva anos, às vezes décadas, para crescer e virar um tronco forte de novo. Então, como que eu posso dizer? Imagina você ter uma horta e você planta lá um pé de alface, cenoura e beterraba e rabanete. E você vai lá e recolhe lá, faz uma salada e come. Aí quando chega de tarde, você está com fome, você vai lá, colhe, faz uma salada e come. Aí quando chega de noite, você vai lá, colhe, faz uma salada e come. Gente, em alguns dias, ou semanas, dependendo, aquela horta, ela vai acabar. Não, mas, filho, cada alface que eu colhi, eu plantei outro no lugar. Só que um alface, ele não nasce em um dia, nem 2. Uma beterraba, uma cenoura, um rabanete, ele não nasce em um dia. Ele leva dias, às vezes semanas para crescer. Só que você come todo dia, e você come de 3 a 4 vezes por dia, né? Tem gente aí que come 5, né? Eu não. Mas, brincadeiras à parte, tem gente que faz até mais de 4 refeições no dia. Infelizmente, tem gente aí que, com muita sorte, faz 2. Mas, pessoal, a gente tem essa média de refeições.
E se você supondo que você come o mesmo alimento, ele vai acabar. Por quê? Porque você come mais rápido do que ele tem tempo de crescer. Então mesmo que você plante, que você reponha, ele não vai crescer na mesma velocidade que você consome. Mais ou menos isso que eu quero explicitar. Então mesmo que o pessoal replantasse árvores ali, aquelas coisas, a árvore leva anos para crescer. E a Revolução Industrial, ela tinha um pique total ali. Precisa de seiva para borracha, precisa de madeira para móveis, para um monte de coisa aí. E dentre outros minérios, né, escavações aí que o pessoal fez. Então eles exploravam demais a natureza e ela não tinha nem tempo de repor aquilo que era tirado. E aí o que acontece, gente? A degradação da natureza foi enorme. Quem pagou por isso? 2, 3 gerações depois, que foi nós. A gente pega aí o ano de 2004, 2005, aí o aquecimento global foi lá em cima e quase matou, quase dizimou a humanidade, aí quase que a gente foi lá pro paraíso dos dinossauros, né? Quase fomos exterminados. Por quê? Porque as gerações passadas foi aquela explosão, aquela coisa. Então, gente, uma parte muito negativa do capitalismo é essa. A degradação do meio ambiente é muito grande. Por quê? Porque o negócio é acelerado. Tá? Quem andar morre, tem que correr. Tá? Se você não acompanhar o fluxo ali, tá? Você fica para trás. Então, esse é o grande problema. Tá? E, como eu expliquei, o grande problema disso seria desmatamento, poluição, aquecimento global por conta da ganância humana. Vamos para uma segunda concepção de desenvolvimento sustentável? Essa segunda concepção, ela entende que a sustentabilidade seria alcançada, por um lado, com a preservação e a construção de comunidades sustentáveis. Gente, isso, embora seja assim, faça muita crítica ao capitalismo, é o oposto. Seria mais ou menos assim aquela briga entre Jean Piaget e Lev Vygotsky, sabe? Por exemplo, na questão do desenvolvimento. O Vygotsky acredita que a criança primeiro socializa e a partir da socialização ela se desenvolve e adquire o conhecimento. O Jean Piaget já é o contrário. Jean Piaget, ao contrário do Vygotsky, ele acredita que a criança primeiro se desenvolve para depois socializar. Então é um oposto ali, gente, sabe? E a mesma coisa é aqui. Essa segunda concepção ela é totalmente contrária à outra. Só que, embora ela faça toda essa crítica ao capitalismo, ela busca aí uma coisa mais sustentável, mais natureba, ela tem um problema que seria o quê? Ela propõe, gente, uma volta ao passado, em que o homem ele fica num estado de subserviência à natureza. E isso que acontece, gente. Pode ser aplicado aí, o socialismo de Karl Marx, como um exemplo. Gente, o socialismo, aqui uma questão não é você falar bem de um ou falar bem de outro. Tanto que a primeira coisa aí, a gente falou mal do capitalismo. Mas, falando do socialismo também, tem a questão negativa. Porque o socialismo, ele iguala realmente as pessoas. Ele diminui aquele abismo, aquela desigualdade social do rico, do pobre. Só que o socialismo, ele iguala todo mundo na pobreza. Ele não iguala ninguém na riqueza. Por quê? Porque assim, você pega o capitalismo, você tem um rico, você tem um pobre. O problema do capitalismo fica, gente, na exploração, na ganância. Mas, se você pensar, por exemplo, o lado positivo do capitalismo, gente, o cara é rico, ele tem uma empresa. Ele precisa do quê? Ele precisa de pessoas para trabalhar para ele. Ele vai pagar e aquelas pessoas têm que trabalhar. Quem que vai trabalhar para ele? O pobre. Ah, então, tá vendo? Isso é ruim. É ruim? Supondo que você é o pobre da relação, você precisa trabalhar. Quem vai empregar o pobre? O rico. Então, é uma relação simbiótica, tá? Que é o quê? O rico emprega o pobre, porque ele precisa do pobre para trabalhar para ele continuar rico. O pobre precisa do rico para empregar ele, para ele ter dinheiro. Tá? Eu fiz aqui um exemplo que isso aqui eu ia usar depois. A relação é simbiótica, um precisa do outro. Mas o que acontece no capitalismo, na verdade é isso aqui, né? O rico, ele paga quanto ele quer pro pobre trabalhar. E o pobre precisa comer, ele acaba aceitando, tá? Então eu acabei invertendo. Primeiro era isso aqui, relação simbiótica, mas o que acontece no capitalismo, na verdade, é isso aqui. É o rico engolindo o pobre e se aproveitando. Agora, o socialismo é o seguinte, todo mundo é igualitário, tá? Eu sou empresário do ramo do petróleo, você é empresário do ramo da borracha, você é do ramo automobilístico e por aí vai. Todo mundo é empresário. Olha, eu preciso de alguém para trabalhar para mim. O meu cara daqui da direita, ele é empresário do ramo de padaria. Ele não quer trabalhar para mim, ele é empresário. O da minha direita, ele é empresário do ramo da moda. Ele não quer trabalhar para mim, ele é empresário e por aí vai. Todo mundo que eu procurar, eu não encontro ninguém para trabalhar para mim, porque todos aqui são empresários. Né? Todo mundo quer ser chefe. Aí o que acontece? Eu acabo ficando pobre, ele vai ficar pobre, todo mundo vai ficar pobre porque ninguém quer trabalhar para ninguém. Então o socialismo ele iguala realmente na miséria, porque se todos são iguais, todos têm direito à mesma coisa, ninguém vai aceitar trabalhar para o outro.
Então, esse é o grande problema do socialismo, gente. Ele iguala, sim, mas na pobreza. Então, isso é muito complicado, porque o homem volta a fazer o quê? Plantar e comer aquilo que planta. E aí a gente vai voltar lá para aquela outra questão, né? Você acaba consumindo mais do que você consegue plantar. E nisso, logo, o homem está sendo dizimado. Então, também é bem negativa essa segunda concepção. Vamos para uma terceira, ver se ela salva a gente? Uma terceira concepção de desenvolvimento sustentável, ela tem como perspectiva a sustentabilidade democrática. O que é isso, gente? Ai, nossa, eu acho que é ruim essa sustentabilidade democrática, né? Deixa eu voltar aqui no texto. A sustentabilidade democrática, ela fala do quê? Ela supõe uma mudança na orientação do desenvolvimento econômico. Ou seja, ela vai ser o meio termo entre a primeira e a segunda. Existe sim o capitalismo. Por quê? Porque precisa gerar dinheiro, precisa gerar economia. Só que assim, no capitalismo, o rico determina as coisas e o pobre tem que aceitar. Aqui não. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Você pega, por exemplo, o Rei Arthur. Já assistiu algum filme aí do Rei Arthur? O Rei Arthur acontece o quê, pessoal? Sempre nas salas de reuniões, né, antigamente os reis, aquela coisa, tinha o quê? Aquela mesa comprida, todo mundo sentava em volta e o rei senta na cabeça, o chefe da empresa, o presidente da empresa, o dono da empresa senta na cabeça da mesa e todo mundo senta em volta, não é assim? Então o Rei Arthur, ele sempre foi considerado ali o líder dos cavaleiros, né, da Távola Redonda. Só que eles tinham justamente esse nome, por quê? Porque o Rei Arthur, ele não aceitava, o Arthur, ele não aceitava, na época que era cavaleiro ainda, ele não aceitava aquilo. Ele dizia, poxa, todos meus irmãos empunham espada, todos meus irmãos ali, eles lutam, todos eles se arriscam por igual. Quando chega aqui, eu vou sentar na cabeceira da mesa? Ele mandou que fizesse uma mesa redonda, uma távola, que era uma mesa vazada, como se fosse um aro, onde todos se sentariam como iguais. E aí, isso na época era considerado uma heresia, porque como um grupo de homens que não tinha líder, Arthur era o líder deles, mas ele não aceitava ser colocado acima deles, por quê? Porque todos eles corriam o mesmo risco, né? A mesma coisa acontece hoje com grandes artistas, por exemplo, que o artista, você chega lá, você pega esses grandes artistas musicais aí, o cara ganha lá 500 mil por show. A banda dele, que toca lá os instrumentos, guitarra, baixo, aquela coisa, cada um ganha ali 3 mil reais por mês, não é por show, por mês. Então o cara tem um salário de 3 mil reais por mês para viajar, largar a família, correr e tocar aí quase o mês todo, né? 3 mil reais o cara ganha. O artista ganha 500 mil por show. Se o cara fizer 20 shows no mês, quanto esse cara ganha, gente, por mês? Né? 10 milhões por mês ele ganhou naquele mês? E o cara que toca para ele 3 mil. Mas o cara não está fazendo o mesmo trabalho que aquele artista? Não, mas aquele artista é o seguinte, ele tem o nome dele, ele tem a imagem dele. Se não for ele, a banda não é nada. Então o que você imagina nisso? Quando você tem uma banda, por exemplo, a banda original ali, todos os integrantes dividem o cachê por igual, a menos quando a banda tem um líder e ele contrata. Né? Fora isso, gente, os integrantes da banda dividem por igual. Tem 7 integrantes, vai ser 7 partes iguais. Agora, se é um cantor solo, o cantor leva ali aquela fortuna e os músicos de trás aquele salarinho pequenininho. Rei Arthur, por exemplo, não aceitava esse tipo de coisa. Ele dizia, não, se todos se arriscam por igual, fazem o mesmo trabalho, todos vão dividir igual a glória, né? Então, por isso foi criada ali a Távola Redonda. Gente, voltando aqui. Nessa terceira concepção de sustentabilidade, era mais ou menos assim que funciona. Né? Quando eu falei dos músicos, dos artistas, a gente vai colocar lá na primeira concepção. Né? Eles fazem todos o mesmo trabalho, mas um leva uma fortuna e o resto ganha para comer. Agora, nessa terceira concepção, vocês lembrem lá do Rei Arthur. Gente, existe o rico, existe o pobre, existe a empresa, o empregador, existe o empregado, mas existe o quê? As leis trabalhistas, né? Um exemplo que a gente pode mencionar, que seria o quê, gente? Opa, peraí, você é empresário, mas você não pode fazer o que você quer, cara. Tem lei, você tem que garantir os direitos desses trabalhadores. Tem que garantir férias, 13º, tem que garantir que se ele estiver doente, ele tem o direito de se cuidar sem ser mandado embora. Então, assim, existem leis. Então, essa centralidade do capitalismo, ela perde. O capitalismo ele vai fazer parte de um todo, ele não vai ser o centro das atenções, ele não vai determinar as coisas. Opa, já foi um ponto positivo. O que mais tem de positivo aqui, gente? A partição da riqueza social. Gente, olha só, participação da riqueza social na distribuição do controle sobre os recursos. Você pega, por exemplo, aqui no Brasil. Aliás, vamos sair do Brasil, vamos lá para o Oriente Médio. Pessoal, lá no Oriente Médio, por exemplo, deixa eu ver como é que está o tempo aqui, se ainda dá tempo de tratar. Hoje a gente vai dividir a aula. Travou. Vamos ver.
Pessoal, olha só, isso mesmo, dá tempo ainda. Pessoal, olha só, nós vamos lá no Oriente Médio, por exemplo. Você pega no Oriente Médio, o cara tá lá morando na casa dele, tomando uma cervejinha, tomando um quisuco, lá de repente ele fala assim, eu tô entediado, não tenho nada pra fazer, eu vou cavar um buraco aqui no meu quintal. Ele cava um buraco no quintal dele, de repente ele acha o quê? Petróleo. Gente, o que não vai faltar é investidor para fornecer maquinário para ele. Por quê? Porque afinal de contas já sabe que o cara vai ficar rico, o cara achou petróleo na casa dele. Então os caras vão lá, fornecem maquinário, fornecem um monte de coisa, funcionário e tal, e o cara monta a empresa dele e começa a vender petróleo, produzir combustível, eita que beleza, né? A vida dele agora vai virar um mar de rosas. Agora, isso, por que eu tô mencionando, gente? Porque lá acontece isso com muitas pessoas. Então lá nós devemos ter 100, 200, 300, talvez 500 empresas lá de petróleo, né, no Oriente Médio. Aqui no Brasil acontece o quê? Mas só tem a Petrobras, não é que só tem a Petrobras. Você tá lá no seu quintal tomando a mesma cervejinha, tomando o mesmo quisuco, aí você fala assim, eu tô entediado, vou cavar um buraco no meu quintal. Gente, você vai cavar um buraco no seu quintal, se você não achar água, por exemplo, se achar um petróleo ali, a primeira coisa que você faz, você é obrigado a comunicar ao governo, senão você vai preso. Tem que comunicar ao governo. Aí o que o governo faz? Vai lá, vê lá o valor venal da sua casa, do seu terreno, paga o valor para você, vai comprar casa em outro lugar. Eles já assumem aquilo ali, já faz um perímetro ali, e a Petrobras vai assumir. Só a Petrobras pode comercializar, produzir, comercializar petróleo, combustível, essas coisas. Só a Petrobras pode fazer isso aqui no Brasil. Então a Petrobras é o quê? A primeira concepção lá que a gente viu. Lá no Oriente Médio é o quê? A terceira. Gente, você achou, é seu, tá na sua casa, monta a sua empresa e vai ficar rico, filho. Aí o que acontece com isso? Mas isso é bom ou isso é ruim? Gente, eu nem preciso responder essa pergunta. Vocês olhem aí a situação do Brasil com a Petrobras monopolizando o petróleo, né? Gente, lá quando chega acontece o quê? Você tem ali o Tião, você tem o João, você tem a Maria, você tem a Juliana, você tem a Julieta, você tem um monte de gente ali que vende petróleo. Ou que produz até mesmo o seu próprio combustível, por exemplo. Então você tem ali um monte de gente que produz petróleo. O que vai acontecer? A competitividade é grande, só que é uma competitividade positiva. Por quê? Porque a pessoa ela não vai querer batizar o petróleo dela, se ela fizer um combustível ela não vai querer batizar. Por quê? Porque o outro ali vai fazer um combustível melhor, você vai perder seu cliente, se você perder ele não volta mais. Então você vai querer vender um produto de qualidade, correto? Outra coisa, você não vai querer superfaturar o produto, por quê? Porque você tem um monte de concorrentes, então você vai falar, deixa eu baixar minha bola, fazer um preço justo aqui, uma qualidade, um preço justo para manter meus clientes. E, gente, essa competitividade é uma competitividade saudável, positiva. Por quê? Porque garante que o país se mantenha equilibrado, que a população se mantenha equilibrada, ninguém é explorado, a pessoa tem um produto de qualidade e paga o preço justo, porque a concorrência é muito grande. Aqui no Brasil, a Petrobras deita e rola, a monopolizadora disso, ela cobra o preço que ela quer, ela fornece o que ela quer, os postos de gasolina vai lá, a gente coloca óleo queimado, água, urina, sabe Deus mais o que eles colocam naquele combustível, nosso carrinho vai ficando cada vez pior, combustível mais caro e você botando água no seu tanque. Por quê? Porque não tem concorrência, então eles fazem o que eles querem. Agora aqui na terceira concepção de sustentabilidade, gente, ela fala exatamente sobre isso, a partição da riqueza social e a distribuição, que é o quê? Gente, vamos supor assim, você tem uma lanchonete que vende hambúrguer, não estou falando daquela lanchonete lá, estou falando de qualquer uma lanchonete que vende hambúrguer. Mas só a minha lanchonete pode vender hambúrguer, eu vou patentear o hambúrguer aqui no Brasil. Tá errado. O que vai acontecer? Ela não vai fazer o hambúrguer do jeito que ela quer, ela vai cobrar o preço que ela quer e ninguém vai poder fazer nada. Agora, se você falar assim, qualquer um pode vender hambúrguer, cada um vai fazer um hambúrguer com a maior qualidade, com um precinho mais baixo ali. E essa... como que eu esqueci o nome? Não é competitividade. Essas várias pessoas que tem aí, trabalhando no mesmo ramo, não é competição. Puxa, esqueci agora a palavra. Perdoa, esqueci a palavra agora. Mas essa competitividade que existe, essas várias pessoas aí montando cada um o seu negócio, faz o quê? Faz com que as pessoas que trabalham, concorrência, achei a palavra. Os concorrentes cada vez busquem maior qualidade e menor preço. Para quê? Para ele pegar o seu cliente, para ele manter o dele ali. E aqui no Brasil, usando a Petrobras de exemplo, por exemplo, a gente vê que é lá em cima na primeira concepção, gente, que é o quê? O Estado mandando e desmandando e a gente tendo que obedecer porque não tem para onde correr, né? Você pega aqui em São Paulo hoje, eu posso usar, por exemplo, o exemplo da internet. Nós tínhamos a GVT, que era uma empresa maravilhosa, fornecia uma boa internet, barata. Aí foi lá a Vivo, aqui em São Paulo, comprou a Telefônica.
A Vivo assumiu. Aí a Vivo comprou a GVT. Quando a Vivo comprou a GVT, o que aconteceu? Gente, ó, eu não mexi na GVT, eu só comprei a empresa. Mentira, assim que a Vivo assumiu, gente, a internet ficou horrível, já não tinha mais a mesma qualidade, o preço subiu, as regras eram horríveis, aí todo mundo saiu da Vivo. Aí a NET começou a se expandir. Só que a NET, gente, não é muito melhor que a Vivo. Falo isso. Agora, olha só como nós estamos aqui, por exemplo, na cidade de Guarulhos. Nós só temos a NET e a Vivo. É uma pior que a outra. E nós temos o quê? Nada, nós não temos quem nos defenda. Nós não temos uma terceira empresa que chega aqui. Aliás, teve uma empresa chamada Vesper, que ela chegou aqui no Brasil e trouxe uma tecnologia fantástica. Sabe o que aconteceu? A Telefônica, por exemplo, aqui em São Paulo, engoliu ela. Fez ela sair daqui. A Embratel massacrou essa Vesper de uma forma... Por quê? Porque a Vesper ela trouxe uma tecnologia maravilhosa com preço lá embaixo. E aí a Anatel chegou e falou assim... Anatel, isso mesmo. Embratel. A Anatel, ela chegou lá e falou assim, não, você não pode fazer isso, você tem que andar mais ou menos ali no mesmo nível que todo mundo. Gente, ela quebrou a empresa, porque a empresa trouxe uma baita tecnologia para cá com preço baixo. Eles não deixaram. Mesma coisa quando todas as pessoas que inventaram o carro movido a água, misteriosamente morreram. Por quê? Porque você não pode criar uma coisa revolucionária, você tem que andar de acordo com o mercado ali. Isso é triste, gente, porque ó, você vê, como eu estou te falando, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, na cidade de Guarulhos, nós só temos 2 empresas de internet. E as duas é uma pior que a outra. Você não tem para onde correr. Entende? Enquanto lá no Japão o pessoal já está com quase 1 tera de internet, nós estamos aqui quase com uma internet de escada. Por quê? Porque a própria Anatel reguladora ela não permite uma empresa que dê aquele boom no mercado. Ah não, se você fizer isso você vai quebrar as outras, mas as outras que corram atrás do prejuízo. Então essa terceira concepção, gente, ela salvou a gente. Ela está ali para mediar, para garantir o capitalismo que gire a economia, mas ao mesmo tempo que o capitalismo não deite rola em cima de ninguém. Gente, ali ó, você faz parte de um todo, meu querido. Ó, Rei Arthur, lembra? Você faz parte de um todo e você tem que andar ó, segundo todo mundo ali. Dessa forma você vai garantir o meio ambiente, vai garantir a sustentabilidade, vai garantir as gerações futuras tenham condições de sobreviver e garantir a sua sustentabilidade lá no futuro, e você garante a sua aqui agora. Então, gente, essa terceira concepção é muito bacana, que ela defende a sustentabilidade democrática, tá? Que é uma forma capitalista, mas sem deixar o capitalismo em si tomar a centralidade aí, o poder. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para acrescentar. Ah, tá. Ela também defende a equidade como princípio de sustentabilidade, que foi isso que a gente falou agora, tá? Gente, a equidade é o quê? É o equilíbrio. Gente, o que é equidade mesmo? Ah, eu esqueci. Tem a ver com cavalo? Não. Aquilo lá é equino, gente. Pelo amor de Deus, não mistura as coisas. Tá? Equidade tem a ver com igualdade. Mas qual é que é a igualdade? A igualdade é o seguinte, pessoal. Eu tenho um cara de 1 metro de altura e eu tenho um cara de 1,90 m. Aí tem uma cerca de 1,5 m. Aquele cara de 1,90 m, a cerca está batendo aqui no peito dele. O cara de 1 metro, a cerca está batendo acima dele. Ele não consegue ver, por exemplo, o que tem do outro lado. Está passando um jogo. Aí o que eu tenho? Eu tenho 2 caixotes. Aí eu vou pegar um caixote e vou dar pro cara de 1,90 m e o outro caixote para o que tem 1 metro. O de 1,90 m quase vai cair do outro lado, porque ele já é alto. Ele subiu em cima do caixote, ele quase cai do outro lado. O cara de 1 metro subiu no caixote e ainda não consegue ver. Isso é a igualdade. Tem 2 caixotes, dou um para cada um. Agora, a equidade é o que, pessoal? A equidade é o equilíbrio. Eu tenho um cara de 1,90 m e eu tenho um cara de 1 metro. A cerca tem 1,5 m. O que eu faço? O cara de 1,90 m ele não precisa de caixote, ele já está enxergando. O que eu faço? Dou os 2 caixotes para o de 1 metro. O de 1 metro sobra em cima dos 2 caixotes, consegue ver, e o de 1,90 m também consegue ver. Os dois ficam ali no mesmo patamar. Ah, mas o de 1,90 m tinha direito a um caixote. Gente, para que o cara quer um caixote se ele nem precisa? Se eu der um caixote para ele, ele vai até cair do outro lado da cerca. Então, ao invés de eu dar um caixote para cada um e trabalhar com a igualdade, eu faço o que? Eu trabalho com a equidade, o equilíbrio, as condições iguais. Eu dou 2 caixotes para aquele piquititico e logo ele vai ficar da altura do outro e os dois conseguem vir por igual. Isso é equidade, tá bom? A igualdade é o quê? Direitos iguais. A equidade, pessoal, é o equilíbrio, tá? É garantir que as mesmas pessoas tenham a mesma condição, tá bom? E essa terceira concepção, ela defende a equidade, tá, como princípio da sustentabilidade. Fica claro que a desigualdade social e a degradação ambiental têm suas raízes no sistema capitalista. Por isso que o capitalismo aqui, ele é meio que colocado uma coleira nele. A gente precisa dele, mas não pode deixar ele tomar conta aí do circo, tá bom?
Considerando essa última visão, entende-se nesse texto que a consolidação de um projeto de desenvolvimento do Brasil requer: quanto mais se cumpre a função social, mais a escola contribui para a formação de homens cidadãos e íntegros, críticos participativos. Dessa forma, a inserção da escola na comunidade orienta-se por objetivos pedagógicos e valores da cidadania. Gente, quanto mais você trabalha a função social com as pessoas, você forma cidadãos críticos, como está escrito aqui, a escola, por isso que a gente fala que a escola, ela está diretamente ligada à comunidade, ela está diretamente ligada à sociedade. A escola não é um ambiente neutro, ela é um ambiente político, social, que ela está ali para formar cidadãos íntegros, cidadãos críticos, cidadãos conscientes. A escola não pode chegar lá, abrir o livro e falar: ó, eu vou ensinar aqui a história do Brasil, vou ensinar matemática, vou ensinar geografia e acabou. Não, ela está diretamente ligada ao contexto social, ao que está acontecendo agora na sua comunidade, tá? E aí você consegue transformar o cidadão, você não vai criar robôs. Pessoal, tem muito aquela coisa, tem uma banda aí, que é o Pink Floyd, que o vocalista, inclusive, né, ele defende muito socialismo, aquela coisa, mas é incrível que ele defende socialismo, mas os ingressos do show dele passam de R$1.000 aqui no Brasil, né? Então a pessoa defende o socialismo, mas o cara cobra lá R$1.500 o ingresso do show dele. Então, assim, o Pink Floyd, ele tem uma música mais famosa que tem, que é uma música aí de décadas já, que é Another Break in the Wall. E o clipe dela trabalha muito contra o tradicionalismo, que fala ali daquela criança que marcha ali, ó, como um depósito de informação, né? É até legal se você pensar pelo lado teórico. Mas pelo lado prático, pessoal, quando você fala assim, que a escola... como que eu posso dizer? Quando você coloca ali que a escola, ela está naquele sistema de que ela tem que passar todo aquele conteúdo, toda aquela coisinha ali que está nos livros, sem se envolver com o sistema social, gente, está errado. Tá? Então, por exemplo, esse clipe, ele narra muito bem essa informação, desde que, claro, né, os membros da banda ali praticassem aquilo que eles defendem, né? Na teoria, o cara defende socialismo, na prática, o ingresso do show vai lá em cima e o cara está cada vez mais rico. Mas, pessoal, esse videoclipe, ele defende muito bem essa questão, tá? Do tradicionalismo ali, aquele depósito de informação, a escola sem se preocupar com o contexto social. A escola está diretamente conectada a isso. Nós não podemos formar aquela pessoa passiva ali que aceita tudo de bom grado, tá bom? Nós temos que formar o cidadão consciente. Gente, também se faz necessário a valorização da comunidade local, tá? Gente, está tudo conectado, fica muito repetitivo, mas porque está tudo conectado. O que é a valorização da comunidade local? É você trabalhar com aquela cultura que tem ali. Você não pode levar uma cultura de fora para lá, você tem que trabalhar com aquela cultura, valorizar a cultura deles, né? Uma cultura voltada para o samba, não adianta você ir lá, chegar lá com sertanejo lá, o pessoal não vai aceitar, você tem que valorizar o samba. Mas numa festa junina eu vou tocar samba? Toca um forró. Forró é uma mistura de um sertanejo com samba, por exemplo, né? Mas procure trazer a cultura, trabalhar a cultura daquele povo na escola, porque dessa forma você leva a comunidade para dentro da escola. Quando você tenta impor uma coisa de fora, a pessoa não aceita, porque ela sente que você não valoriza aquilo que é dela. Para fechar aqui, pessoal, também se faz necessário que um investimento em espaços locais onde o jovem tem acesso no seu tempo livre, fora da escola, que ele tenha acesso a coisas saudáveis, como, por exemplo, clubes, ginásios esportivos, gente. Você pega aqui em Guarulhos, por exemplo, aí há anos está abandonado os ginásios esportivos de Guarulhos, os clubes, e a criança, ela fica à mercê, o jovem, ele fica na rua aprendendo tudo que não presta. Então nós precisamos garantir isso também, para garantir uma boa cidadania. Não é só se preocupar quando ele está no período de aula, quando ele não está. Nós temos que garantir também que ele esteja em espaço ali, assistido por profissionais que orientem ele, a prática do esporte, o lazer de forma saudável, sem agredir, sem desrespeitar, tá bom? Então tudo isso é necessário. Então, pessoal, espero que... Vamos ver aqui se deu um tempinho legal. Olha, bem na hora, hein? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem alguma dúvida, reassiste o videozinho, tá bom? Faz as anotações aí, pega as palavras-chave. Palavra-chave desse texto, pessoal, você pode colocar aí, ó, igualdade social, desenvolvimento sustentável e valorização da comunidade local, tá? São as palavras-chave para esse tema aí. Então tá aqui a nossa aulinha do conselho escolar. Aliás, antes que vocês falem assim, puxa, mas não falou do conselho escolar. Gente, o conselho escolar é um conselho, ele é formado por pais e profissionais da educação da escola, tá?
Então, assim, o que é o conselho escolar? O conselho escolar é aquele... quando a gente fala de conselho, a gente só pensa nos pais, mas na verdade não. É a combinação dos professores, todos os profissionais da escola, juntamente com a comunidade escolar. Eles formam o conselho. E o conselho escolar vai garantir, buscar o quê? A relação entre a escola e o desenvolvimento com igualdade social. Tá? Então, por isso que a gente fala do conselho escolar, porque é o conselho escolar que vai garantir isso, no seu planejamento, a forma como a escola vai estar trabalhando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal, e até a próxima, tá bom?